Você consegue imaginar um único dia que mudou para sempre a maneira como um continente inteiro pensa? Um evento tão catastrófico que fez com que as pessoas questionassem a própria existência de Deus, o destino e o significado da vida? Hoje, vamos falar sobre um terremoto que não apenas destruiu uma das cidades mais ricas e poderosas da Europa, mas também abalou as fundações da fé de uma civilização e deu início a uma revolução intelectual sem precedentes. Olá, antes de mergulharmos nessa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma curiosidade incrível sobre o nosso passado. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo como este. Agradeço muito. Agora, vamos voltar no tempo. Estamos em Lisboa, Portugal, na manhã de 1º de novembro de 1755. Era dia de Todos os Santos, um feriado religioso importantíssimo. As igrejas da cidade estavam lotadas de fiéis, as ruas movimentadas, e o sol da manhã iluminava uma das metrópoles mais prósperas do mundo. Lisboa era o coração de um vasto império global, um centro de comércio, riqueza e cultura, e, acima de tudo, uma cidade profundamente católica. Nada indicava a tragédia que estava prestes a se desenrolar. Por volta das 9h40 da manhã, sem qualquer aviso, a terra começou a tremer violentamente. Não foi um tremor comum. Este foi um sismo de magnitude estimada entre 85 e 9.01, dos mais poderosos já registrados na história. O chão ondulava como as ondas do mar. Edifícios que levaram séculos para serem construídos desabaram em questão de minutos. As majestosas igrejas góticas, com seus altos campanários e vitrais coloridos, ruíram sobre as congregações que rezavam lá dentro. Palácios, bibliotecas, caças, tudo se transformou em uma pilha de escombros e poeira. O som era ensurdecedor. O ranger da terra, o barulho dos prédios caindo e os gritos de milhares de pessoas apanhadas no meio do caos. Para os sobreviventes atordoados que conseguiram escapar das ruínas, o pesadelo estava apenas começando. A cidade estava coberta por uma nuvem de poeira tão densa que o sol desapareceu. Logo em seguida, um segundo desastre começou. As velas acesas nas igrejas e as lareiras nas casas derrubadas iniciaram incêndios por toda a cidade. Ventos fortes espalharam as chamas rapidamente, transformando Lisboa em um verdadeiro inferno de fogo. O fogo durou dias, consumindo tudo o que o terremoto havia deixado de pé, incluindo tesouros artísticos e culturais insubstituíveis, como pinturas de grandes mestres e bibliotecas com milhares de volumes raros. Mas a fúria da natureza ainda não havia terminado. Cerca de 40 minutos após o terremoto, aqueles que haviam fugido para as áreas abertas perto do rio Tejo, buscando segurança, viram algo inacreditável. O mar recuou, revelando o leito do rio, cheio de destroços de navios e cargas perdidas. Momentos depois, uma série de tsunamis, com ondas gigantes de até 20 metros de altura, avançou sobre a Cidade Baixa. As ondas varreram o que restava da zona portuária, arrastando pessoas, escombros e tudo mais em seu caminho. O ciclo de destruição estava completo. Terra, fogo e água haviam conspirado para aniquilar Lisboa. Quando a poeira finalmente baixou, o cenário era apocalíptico. Estima-se que entre 30 mil e 60 mil pessoas morreram apenas em Lisboa. Cerca de 85% dos edifícios da cidade foram destruídos. A notícia da catástrofe se espalhou lentamente pela Europa, através de cartas e relatos de marinheiros, chocando o continente de uma forma que poucas coisas haviam feito antes. Mas o impacto deste evento foi muito além da destruição física e da perda de vidas. Ele provocou um terremoto intelectual e filosófico. Até aquele momento, a visão de mundo predominante na Europa era profundamente religiosa. A maioria das pessoas acreditava na providência divina, a ideia de que Deus controlava o universo e que tudo o que acontecia, bom ou ruim, fazia parte de um plano divino. O sofrimento era visto como um castigo pelos pecados ou um teste de fé. No entanto, o terremoto de Lisboa colocou essa crença em xeque de uma maneira brutal. A pergunta que ecoou por toda a Europa foi: por quê? Por que uma catástrofe de proporções bíblicas atingiria Lisboa,
uma capital tão devota, justamente no dia de Todos os Santos, enquanto os fiéis estavam dentro das igrejas? Porque as igrejas, as casas de Deus, foram os primeiros lugares a desabar, matando milhares de pessoas em um ato de adoração. Se Deus era bom, justo e todo-poderoso, como ele poderia permitir tal sofrimento indiscriminado, matando inocentes ao lado de pecadores? Essa questão não ficou restrita aos teólogos. Ela se tornou o centro de um debate acalorado entre os maiores pensadores da época, os filósofos do Iluminismo. O Iluminismo já era um movimento em ascensão, que defendia a razão, a ciência e o ceticismo em detrimento da tradição e da fé cega. O terremoto forneceu a eles a prova mais contundente de que o mundo talvez não fosse governado por uma entidade benevolente e atenta. Um dos críticos mais ferozes foi o filósofo francês Voltaire. Chocado com a tragédia e irritado com os pensadores que tentavam justificá-la como parte de um plano divino, ele escreveu o poema sobre o desastre de Lisboa. Neste poema, ele atacou diretamente a filosofia do otimismo, popularizada pelo filósofo Leibniz, que afirmava que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Voltaire questionava como este mundo de sofrimento e horror poderia ser o melhor possível. Para ele, o terremoto era a prova de que o mal existe no mundo de forma aleatória e sem sentido, e que a natureza é indiferente ao sofrimento humano. Essa ideia foi ainda mais explorada em sua famosa novela, Cândido ou O Otimismo. No livro, o personagem principal, Cândido, viaja pelo mundo e testemunha uma série de desastres terríveis, incluindo o terremoto de Lisboa, que o fazem abandonar a filosofia otimista de seu mestre Pangloss. A obra de Voltaire se tornou um best-seller e ajudou a popularizar uma visão de mundo mais cética e humanista. Outro grande pensador que entrou no debate foi Jean-Jacques Rousseau. Embora também criticasse a ideia de que o terremoto era uma punição divina, Rousseau ofereceu uma perspectiva diferente. Em uma carta a Voltaire, ele argumentou que a culpa não era de Deus ou da natureza, mas da própria humanidade. Se as pessoas não vivessem amontoadas em cidades superpovoadas, com prédios de vários andares, a tragédia não teria sido tão grande. Para Rousseau, o desastre de Lisboa era uma consequência da forma como a civilização se afastou de um estado natural mais seguro. Essa troca de ideias entre Voltaire, Rousseau e muitos outros marcou um ponto de virada. A discussão deixou de ser sobre por que Deus permitiu isso e passou a ser o que nós, como seres humanos, podemos fazer a respeito. A resposta veio não da oração, mas da ação. O homem que personificou essa nova abordagem foi o Marquês de Pombal, o primeiro-ministro de Portugal na época. Diante da destruição total, sua reação foi imediata e pragmática. Sua famosa frase foi: "E agora? Enterramos os mortos e cuidamos dos vivos." Em vez de organizar procissões religiosas, Pombal mobilizou o exército para manter a ordem, evitar saques e, crucialmente, enterrar os corpos rapidamente para prevenir epidemias. Mas sua maior contribuição foi a reconstrução de Lisboa. Ele rejeitou a ideia de simplesmente reconstruir a cidade medieval como era antes. Em vez disso, ele reuniu arquitetos e engenheiros para projetar uma cidade nova, moderna e, acima de tudo, mais segura. A nova Baixa Pombalina foi construída com ruas largas e retas, formando uma grade, que ajudaria na evacuação e dificultaria a propagação de incêndios. E o mais revolucionário, os novos edifícios foram projetados com as primeiras estruturas antissísmicas do mundo. Uma gaiola de madeira interna projetada para tremer, mas não cair. Pombal até mesmo conduziu simulações, fazendo tropas marcharem ao redor dos modelos para testar sua resistência. Essa foi uma mudança monumental. Pela primeira vez na história, uma catástrofe natural em grande escala foi respondida não com resignação religiosa, mas com planejamento urbano, engenharia e ciência. O foco mudou do divino para o humano, da providência para a prevenção. O terremoto de Lisboa, portanto, fez muito mais do que destruir uma cidade. Ele abalou a confiança na ordem divina e acelerou a transição para uma era secular, onde a razão e a capacidade humana se tornaram as principais ferramentas para entender e moldar o mundo. Ele deu um impulso poderoso ao iluminismo,
cujas ideias sobre liberdade, direitos humanos e governo racional levariam, poucas décadas depois, à Revolução Americana e à Revolução Francesa. De certa forma, o mundo moderno, com seu foco na ciência, na tecnologia e na responsabilidade humana para resolver problemas, nasceu das ruínas de Lisboa. É um lembrete impressionante de como um único evento, por mais terrível que seja, pode desencadear uma cadeia de eventos que transforma completamente o curso da história humana. Uma cidade desabou, mas das suas cinzas ergueu-se uma nova forma de pensar. A fé em um plano divino foi abalada, mas em seu lugar surgiu uma nova confiança na capacidade da humanidade de enfrentar desafios, aprender com seus erros e construir um futuro melhor e mais seguro. Obrigado por assistir até o final. Espero que você tenha achado essa história tão impactante quanto eu. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente o que você achou e não se esqueça de se inscrever para mais viagens pela história. Até a próxima!